Oi, meu nome é Vitória e tá começando mais um vídeo no meu canal. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é super sério. Eu vou contar um pouquinho sobre a minha experiência com o bullying e quais foram as consequências do bullying na minha vida até um tempo atrás. Então vamos lá. Mas para começar o vídeo, vamos entender o que é o bullying. Eu vou ler aqui para vocês a definição certinha do que é o bullying. O bullying é uma situação que se caracteriza por agressões intencionais, verbais, físicas, feitas de maneira repetitiva por um ou mais alunos contra um dos colegas. O termo bullying tem a origem na palavra inglesa bully, que significa valentão ou brigão. Então, a partir disso, deixa eu contar pra vocês qual foi a minha experiência. Eu sofri bullying por muitos anos da minha vida, por mais ou menos aí 6, 7 anos. Eu entrei na escola quando eu tinha 5 anos de idade, lá em 2005. A primeira escola que eu estudei foi uma escola bem pequena, tinham poucos alunos, era uma casa bem grande, na verdade, a escola era uma casa bem grande. E foi a partir daquele dia que começou a minha trajetória aí com o bullying. No meu primeiro dia de aula, lá em 2005, eu não queria ir pra escola, eu não queria ficar longe da minha mãe, pra falar a verdade. E eu tava chorando muito. Eu cheguei na porta da escola e eu tava chorando muito, porque eu não queria que minha mãe fosse embora e me deixasse lá. Mas no final das contas eu acabei entrando na escola, né? Eu não tinha o que fazer, eu tinha que estudar. Então eu entrei na escola chorando muito. E a partir daí eu não lembro mais de muita coisa, eu lembro de flashes. Depois disso que eu entrei na escola, eu lembro que logo na entrada tinha uma sala bem grande, uma sala muito grande mesmo, com todos os alunos lá. E aí eu entrei, todo mundo me olhando, e já comecei a ficar nervosa e ansiosa a partir daí, né? Porque eu só tava chorando, né? Ninguém precisava ficar me olhando daquele jeito, né? Que estavam me olhando. Aí depois disso eu não sei o que aconteceu, eu só lembro de eu estar no pé da escada, que a casa era um sobrado. Aí eu tava lá no pé da escada, chorando muito, e aí uma professora falou assim: nossa, ela tá chorando, vamos imitar ela. E todos os alunos começaram a me imitar, inclusive as professoras. E isso foi muito traumático pra mim, porque imitar é uma situação muito deselegante, vamos falar assim. Eu como criança não sabia direito o que estava acontecendo, era meu primeiro dia de aula, era tudo muito novo, o mínimo que as professoras podiam fazer era me acolher, e não foi o que aconteceu. Eu nunca imaginei, eu com 5 anos de idade, que eu poderia ser tão exposta e tão ridicularizada da forma que eu fui. E humilhada, na verdade, é essa a palavra. Eu fui muito humilhada, eu me senti muito envergonhada e perdida quando fizeram aquilo comigo. E esse simples acontecimento fez com que eu tivesse a visão da escola muito distorcida. E eu tive essa visão distorcida da escola por muitos anos. E eu passei a acreditar que essa forma de me tratarem era normal. Que eu merecia ser tratada de uma forma tão ruim pelos alunos e pelos professores, né, daquela época. E eu fui empurrando isso com a barriga, né? Eu fui empurrando, veio o segundo, terceiro, quarto, quinto dia de escola e eu fui empurrando com a barriga, né? Só que chegou um tempo que eu comecei a perceber que as outras crianças começaram a me tratar de forma diferente. Elas não deixavam eu brincar com elas faziam piadinha, sempre ficava excluída ali no canto, eu era a última a ser chamada pra brincar. Pode parecer meio bobo, né? Tipo, ai, foi a última a ser chamada pra brincar. Mas pra uma criança isso significa muito, né?
Porque uma criança só quer brincar, só quer se divertir, e isso não acontecia comigo, né? Quando via o grupinho brincando, eu não participava daquele grupinho, eu era sempre a excluída naquele cantinho da sala e nunca fazia nada. Como, por exemplo, na hora do intervalo, né, na hora do recreio. Para a maioria das crianças, esse é o momento mais esperado, mais aguardado, porque é o momento que você vai, fora que você vai comer, você vai ter um momento de lazer, vamos dizer assim, da escola, né? Você vai brincar, você vai correr, você vai puxar assunto com os amigos da escola. E eu sempre ficava de lado, né? Eu não tinha amigos, né? Eu não tinha com quem sentar para comer, ninguém ficava do meu lado para comer. Eu, na verdade, perdi as contas de quantas vezes eu tive que lanchar sozinha, né? E isso é muito triste, porque eu queria brincar com as outras crianças. Muitas vezes eu chegava lá, perguntava para as crianças: eu posso brincar com você? E elas não deixavam. Eu tô com uma colinha aqui, porque é muita história e particularmente eu prefiro, eu escrevi, eu achei que eu ia conseguir falar com facilidade, mas não tô conseguindo, então eu vou ler um trecho aqui pra vocês. Perdi as contas de quantas vezes eu lanchei sozinha na escola, e isso é muito triste para uma criança, porque o momento mais esperado da criança é a hora do recreio, porque é quando dá pra brincar, correr, conversar. E pra mim o único ponto positivo do recreio era porque eu ia sair da sala de aula por 20 minutos. Porque a sala de aula sempre foi um ambiente muito tenso e de terror pra mim. Eu ficava muito nervosa e muito ansiosa na sala de aula. Pra mim, ficar presa naquela sala era horrível e me trazia um sentimento muito ruim. Até porque os momentos que aconteciam o bullying era dentro da sala de aula. Então, eu associei a sala de aula como um momento e como um lugar de sofrimento. Então, pra mim, sair da sala de aula pro recreio, era um ponto positivo, que eu ia sair da sala, mas era também um ponto negativo, porque eu ficava lá excluída de lado pelos meus amigos, entendeu? Eu comecei a me perguntar por que eu nunca era escolhida para ir junto com as crianças brincar. Eu cresci e mudei de escola, fui para uma escola com uma estrutura muito maior, onde tinham muitas pessoas. E no primeiro momento eu fiquei super animada, porque era uma escola grande e tudo mais. Até que os mesmos desafios que eu passei na primeira escolinha, eu estava passando de novo na escola maior, de forma mais intensa e de forma mais cruel. Eu comecei a sofrer agressão física dos outros alunos, agressão verbal também. Me chamavam de burra, perdedora, entre outras coisas que eu prefiro nem falar. Me empurravam, me beliscavam, me davam tapas, puxavam meu cabelo, prendiam coisas no meu cabelo e não me deixavam brincar na área de brinquedos. E, se você sabia, comiam até meu lanche. Fora que eu nunca era ouvida pelas outras crianças, eu nunca podia compartilhar meu ponto de vista ou brincadeiras. Eu literalmente implorava por atenção. E para isso, eu fazia de tudo pelos professores. Gostava de sentar na primeira carteira, em frente à mesa do professor, amava conversar com eles, eu falava do que eu gostava, perguntava sobre a vida deles. Isso já na segunda escola, porque na primeira escola, né, os professores não estavam nem aí pra mim, eu não tinha o mínimo de atenção. Eles, acho que sabiam meu nome por obrigação, e não porque você tá ensinando ou porque você tem amor e carinho por aquela criança, né? Eles simplesmente... Eu me sentia muito excluída até pelos professores. Já na segunda escola, que era uma escola muito grande, eu já tinha um pouco mais de atenção dos professores. E isso me fazia muito bem, porque já que os alunos não estavam nem aí pra mim, pelo menos eu tinha um olhar de carinho pelos professores, entendeu? Eu mostrava as minhas atividades a cada 5 segundos e estava feliz porque o meu método de chamar atenção estava dando certo. Até que aconteceu uma coisa muito interessante que me marcou muito, para você ver como que o bullying, quem sofre não esquece. É muito difícil a pessoa esquecer e passar por cima de tudo isso. Teve um dia, eu tinha uns 7 anos, 6 anos, eu tava na sala de aula com a turma e as meninas fizeram uma rodinha. E naquela época a gente gostava muito de brincar com um álbum de figurinha. E uma daquelas meninas trouxeram um álbum de figurinha e todo mundo começou a olhar. E era álbum de figurinha das princesas. E eu sempre gostei muito da Cinderela. E cada uma das meninas apontavam para uma princesa e falava: eu sou essa, eu sou aquela, e não sei o que lá.
E quando chegou a minha vez de falar, eu falei, eu sou a Cinderela. E uma menina olhou pra mim e falou assim, você não pode ser a Cinderela, você tem a pele escura. E naquele dia eu percebi que o meu tom de pele era um pouco mais escuro do que a das outras meninas da sala, entendeu? Eu nunca, na minha vida, tinha reparado que o meu tom de pele era mais escuro do que das outras pessoas. Eu nunca tinha reparado. Criança não repara nisso, entendeu? A criança não sabe nem o que é isso. Então, pra mim foi um choque muito forte. Por eu não poder ser a princesa Cinderela, porque o meu cabelo era cacheado, porque o meu tom de pele era um pouco mais escuro do que a das outras meninas. Mas alguns anos se passaram e quando eu tinha 10 anos, nada tinha mudado. Eu continuava sendo um nada para aquelas pessoas. Acho que a parte mais difícil disso tudo é que a minha turma nunca mudava. Entrava alunos novos de vez em quando, eles saíam, mas 90% da turma continuava sendo a mesma. E você deve estar se perguntando, por que você não mudou de sala ou por que não mudou de escola? Eu vou te responder, eu nunca contei isso pra ninguém. Eu fui contar que eu sofria bullying em 2011, no comecinho de 2011, que foi a gota d'água. Mas até então eu nunca tinha contado pra ninguém pelo que eu passava. Eu passei todos esses anos sofrendo e eu nunca tinha contado pra ninguém. Eu nunca tinha contado pra professor, nunca tinha contado pra diretora, nunca contei pros meus pais, nunca contei pra minha irmã, nunca contei pra ninguém. Porque eu achava que se eu contasse pra alguém, ninguém ia estar nem aí, porque nunca deram valor nas coisas que eu falava, ou na escola, né? Nunca davam valor ao que eu falava. Eu sempre tentava, sempre me silenciou muito, o bullying me silenciou muito. Eu fiquei uma pessoa muito mais tímida e mais quieta por causa do bullying. Então eu achei que se eu falasse, as pessoas não iam estar nem aí porque eu falasse, ou então ia achar que era brincadeira, não ia me levar a sério. Então eu preferi sempre guardar isso pra mim. E aos poucos o bullying foi me destruindo. E chegou no ponto que o bullying quase me matou, entendeu? Porque eu empurrei tanto com a barriga, eu engoli tanto sapo durante todo esse ano, que chegou uma hora que eu não aguentava mais. Aí chegou 2011 e... assim, tiveram vários motivos para eu entrar em depressão, ansiedade e tudo mais. Mas um dos motivos foi o bullying. Né? O bullying sempre me silenciou muito. Então, quando eu entrei em 2011, eles continuaram com a zoeira, né? E eu não aguentava mais, né? Eu me perguntava muito por que eu era a única a passar por aquilo dentro da sala de aula, sabe? Todo mundo tinha o seu grupinho, todo mundo tinha suas amizades e eu lá ficava sozinha, né? Eu com 10 anos eu ainda continuava sozinha. E foi a gota d'água pra mim. Então aí, fora, né, o bullying, tiveram outros fatores, mas o bullying também me ajudou muito a pensar em suicídio e tentar suicídio também. E é muito sério, porque o bullying, ele ridiculariza a pessoa, ele humilha a pessoa. As pessoas que passam por bullying acham que não tem valor, elas infelizmente se acreditam nas palavras que os agressores falam. Então por muito tempo eu me achei burra, por muito tempo eu me achei uma perdedora. E eu interiorizei essas palavras que lançaram na minha vida. Eu dei crédito a elas e isso foi me destruindo muito com o passar do tempo. E é muito sério, porque uma pessoa que sofre bullying tem sim um grande potencial para depressão, para ansiedade, para ideação suicida e cometer o suicídio. Tem um grande potencial sim, infelizmente. Porque o bullying afeta na autoestima, afeta em quem você fica mais introvertido. É como eu falei, o bullying silencia sim. Porque de tantas pessoas falarem que você é um nada, que você não vai chegar a lugar nenhum, ou então que você é aquilo, que a sua aparência parece um tal animal, vai chegar uma hora que aquela pessoa vai acreditar, que vai achar que é realidade sobre ela. Só que o que as pessoas falam sobre você não condiz com quem você é. E é nisso que você tem que se apegar. Que o que as pessoas falam não é a verdade sobre você. Você é a pessoa que acredita ser e quem quer ser. Não importa o que dizem ao seu respeito, o que importa é o que Deus diz ao seu respeito. A dor que eu sentia quando eu era criança, eu não desejo a ninguém.
Talvez se eu tivesse falado para os meus pais e professores desde o início que eu estava sofrendo bullying, eu não teria passado pelo que eu passei, mas eu não falei. Por isso que falar sempre é a melhor opção. Se você está passando por um momento difícil na sua vida, se você está passando por bullying, se você está passando por humilhação na sua casa, na sua família, pelo seu trabalho, eu não sei o que você está passando. Fala, busca ajuda, existem pessoas dispostas a te ajudar, pessoas que sabem realmente te ajudar. Se você está pensando em suicídio, por favor, suicídio não é a saída, a morte não é a saída. Existem saídas e a morte não é a saída certa, não é. Existe um número que você pode ligar, ele funciona 24 horas por dia e eu vou deixar o número escrito aqui na tela, que é o CVV, Centro de Valorização à Vida. Existem pessoas lá dispostas e prontas a te ajudar, existem psicólogos que você pode entrar em contato. Tenho certeza que tem um membro da sua família ou um amigo de verdade que você pode falar como que você se sente, que você pode falar sem filtro aquilo que está dentro de você, aquilo que está dentro do seu coração, porque eu tenho certeza que se eu tivesse falado desde o início, desde o primeiro dia que eu sofri aquilo na escola, em 2005, quando eu tinha 5 anos, talvez eu teria evitado os novos episódios de bullying que aconteceram na minha vida e talvez eu não teria nem pensado, nem tentado suicídio por isso, por esses motivos e por outros motivos também. A sua vida tem muito valor, você é muito importante. Muito importante, você não tem noção do quão você é importante, principalmente para Deus. Deus te ama demais, demais, demais e nunca quer ver você sofrer, Deus só quer o seu melhor. Não tenha vergonha de buscar ajuda. E eu quero contar um caso real, né, sobre o bullying. Alguns anos atrás, uma menina canadense chamada Amanda Todd, ela passou por extorsão sexual, bullying e cyberbullying, que é o bullying virtual feito pela internet. E, infelizmente, em 2012, ela acabou se matando por conta do bullying. Então, o bullying é muito sério. O bullying destrói muitas vidas. As pessoas não têm noção do quanto uma palavra pode machucar. Então, fica aí o alerta e não falem mais que o bullying é só nada a ver, que não é nada demais, porque o bullying pode sim acabar com uma vida, tá bom? Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus e tchau! Eu quero você vivo.